Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui a aula, primeira situação que a gente vai se deparar, que agora com a posição, né, colocada das esquadrias, né, as janelas, as aberturas, as portas, enfim, temos então a situação dos pisos, né, que se observar, se eu selecionar aqui, ó, e rotacionar o meu elemento, vejamos que está tudo aéreo, né? Ainda nós não temos uma base onde solidifica, nós temos as linhas dos limites do terreno, mas não temos uma base que solidifica o piso, onde é que vai ficar cerâmica, etc. e tal. Então, antes de eu colocar essa situação de criar qualquer piso, a gente tem que ter noção das técnicas que é utilizada para implementar um piso, né? Então, se eu pegar aqui uma imagem que represente essa situação de uma construção, nós temos as fundações que vêm embaixo, nós temos as vigas de amarrações que são conhecidas como viga baldrame, nessa questão de base, de alicerce, né? E percebe-se que nós temos o concreto, né, de contrapiso que vai contra a parte do acabamento. Se a gente perceber, ele sempre vai ser nivelado rente com, na maioria das vezes, com a viga baldrame. E depois vem a parte de concreto, onde vai fazer o nivelamento do piso grosso, e aí vem a parte de argamassa, aliás, onde vai assentar a cerâmica em cima, né? Então, esses acabamentos a gente coloca posterior e ele fica acima. Vocês podem observar aqui, se eu dar um zoom, ele fica acima desse nível onde ficou toda a parte de concreto. Então, se eu tenho noção de que o mesmo material da viga baldrame junto com o concreto é concreto, então eu posso criar uma base solidificada de concreto considerando o meu primeiro piso e depois fazer o acabamento. Então, sabendo disso, quando eu vou lá na minha ferramenta, a primeira base que eu posso colocar aqui é a parte de concreto. E lembra quando a gente fez as edições dos níveis, ó, abrindo aqui uma vista vertical, nós fizemos um afastamento, né, do térreo, do nível térreo, até o zero de 30 centímetros. Então, eu posso colocar um acabamento aqui rente ao nível do acabamento da viga baldrame de 10 centímetros, por exemplo, e o acabamento mais 5 para ficar 15 centímetros de espessura de piso. Então, diante dessa situação, eu volto lá na planta térreo e aí primeiro eu faço um retângulo que monte todo o contrapiso de concreto diante da casa. Então, eu posso vir aqui arquitetura, na ferramenta piso. O que me representa essa parte de concreto pode ser uma laje, pode ser até aqui, ó, esse aqui mesmo, espessura de 10, concreto. Já tem aqui na família, no template, aliás. Aí eu venho aqui na ferramenta de desenho em retângulo, porque o formato da construção é retângulo. Você poderia criar por linha, tipo, clicando linha por linha até criar a geometria? Pode, geometria do desenho do piso, né? Lógico. Mas como eu já sei que é um retângulo, eu posso utilizar essa ferramenta, clico aqui de um ponto até o outro de fecha essa situação do desenho de retângulo. E lembrando, esse material não emenda com as vigas baldrame, tudo concreto, então posso fazer já por dentro mesmo, ao invés iniciar depois da parede, né? Desse acabamento de externo. Então, feito isso, automaticamente a minha geometria é somente esta. A espessura está em 10, eu posso confirmar aqui, ó, editar tipo, e aqui está em 10, espessura padrão. Perfeito, dá um OK, confirma, e aí meu piso é solidificado. Se você vê em 3D aqui, ó, se eu sair da seleção, eu tenho um piso todo de concreto, que é o primeiro piso, né, aquele de concreto, para depois vir os acabamentos por cima, correto? Então, você pode vir aqui. Tem gente, por exemplo, ó, que ao invés de deixar o contrapiso não rente com a soleira, para deixar só o acabamento rente com a soleira das passagens de abertura, você pode selecionar este piso, por exemplo, selecionar ele aqui, ó, e ao invés de estar em 0, ele vai descer para baixo, perdão, apago todo, menos 0,05 centímetro. Ele desce para baixo, ele desceu para baixo 5 centímetros, e depois por dentro vai vir um acabamento, que esse acabamento vai ficar alinhado com os batentes das soleiras, ok? Então, agora eu volto lá para desenhar o piso da área social com a cozinha.
o piso da área de serviço, o piso da garagem e o piso do banheiro. Então, venho aqui novamente com a ferramenta piso, porém agora não vai ser um piso de concreto de 10 centímetros, vai ser simplesmente um porcelanato. Por exemplo, digamos que iremos colocar aqui no setor social, com a cozinha, esse de piso porcelanato madeira, né? Digamos que vai ser esse aqui. E aí a geometria também não é um retângulo, formato do setor, então venho aqui do ambiente, clico em formato retângulo, clico deste ponto e vou até aliás, o próximo para fazer o desenho. Quando você vê aqui em rosa tudo fechadinho, bonitinho, tá ok. Pode deixar em 0, que vai amarrar naquele espaçamento. Detalhe, antes de eu confirmar, é legal pegar esse piso de porcelanato e ver a espessura dele. Ó, vem editar tipo, aqui está dizendo que é 10 centímetros. Eu não quero 10, eu quero só 5 de acabamento. Porque querendo ou não, esse piso é só um piso de acabamento. Eu venho aqui, editar ele. E aqui no substrato dele, antes de vir da cerâmica, que é 3, vamos colocar só 2. Digamos que vai ser aí a argamassa, enfim, o rejunte, junto com o rejunte. Então, você bota aqui 2, dá um ok, e aí fica 5 centímetros de espessura. Feito isso, dou um ok, e aí eu tenho já, como esse piso já tem a achura do porcelanato, você já coloca ele aqui bonitinho. Vamos agora criar o do banheiro. O do banheiro, é importante lembrar que ele é um nível mais baixo do que o nível daqui do setor de cozinha, o setor de sala social, enfim. Todas as áreas molhadas sempre é um nível mais baixo. Então, esse tem que ser um piso diferente. Eu não posso usar o mesmo piso que eu utilizei ali, que foi modelada a parte social com cozinha. Então, venho aqui, piso. Digamos que esse piso não vai ser esse porcelanato madeira, vai ser sim vamos ver aqui. Digamos que vai ser esse mármore aqui, de porcelanato mármore bege. Vem na espessura dele. Ao invés de 10, você edita. Coloca 2 aqui também no acabamento, que aí fica 4 centímetros de espessura e fica um desnível de 1 centímetro. Dá um ok. Pronto. E aí você tem essa espessura de 4 centímetros. E agora desenho. Como tudo é retângulo, eu venho aqui no retângulo e de um ponto a outro desenhei o ponto. Isaac, eu vejo que a mesmo piso da área molhada eu posso utilizar nesse piso aqui da área de serviço. Posso desenhar no mesmo? Pode desenhar dentro. Se você quiser separado, pode separado. Se quiser junto, pode desenhar junto, não tem problema. Desde que todo o percurso daquele piso ele tenha uma geometria fechada. Não importa o formato. Feito isso, eu dou um ok. E aí você tem essa situação. Eu vi que essa achura aqui ela é muito pequenininha, tá lembrando muito ladrilho, né? Você pode pegar aqui e editar, Vim edição, edita, aí essa camada de acabamento, você clica aqui, nesse material Eliane Mármore, só clica, aparece quadradinho azul, ele vai demorar um pouquinho porque ele vai carregar todas as famílias de materiais, né? A biblioteca de materiais, como é muita variedade, ele acaba demorando um pouquinho, mas não tem problema não, espera que ele aparece. Aí aqui no primeiro plano, que é o desenho da achura, você clica nele e escolhe uma achura. Tá dizendo que é 15 por 15. Eu não quero uma achura de 15 por 15, maior do que isso. Digamos que vai ser aí um 60 por 60, 80 por 80, enfim. Se você descer mais, nós vamos nos deparar aqui, esse daqui. Cadê? Tem 60 por 30, 60... Aqui, cerâmica 60 por 60. A achura, que fica bem mais... Acho que bem mais legal na hora de representar aquele porcelanato que você compra para colocar no banheiro, enfim. Dá um ok, finalizou, tá vendo? E aí ele já fez uma medida maior que 15 centímetros, né? Parece... Lembra muito pedrejal também, né? Enfim. Então você percebe que aí você tem... Quando eu junto os dois pisos, uma vez numa edição só, na hora do alinhamento da direção de assentar as cerâmicas, que o pessoal chama de paginação de piso, né? Possa ser que possa te atrapalhar. Porque, por exemplo, se eu começar a assentar aqui, digamos, dessa ponta aqui, a primeira cerâmica. Então, eu junto aqui o rejunte e pego aqui, desta face junto com o primeiro rejunte. E aí ficou assentada a primeira cerâmica aqui, que vai indo. E aí, da mesma direção aqui, vai representar essa mesma direção.
Então, eu não queria que ficasse esses pedacinhos aqui. Então, se você não tem, não vai fazer um projeto que tem que ter a paginação do piso direitinho e bonitinho, aí é legal que você faça piso por piso separados. Mas como isso não entra no caso agora, eu vou deixar desse jeito como está. Na mesma aqui eu também posso paginar esse piso do setor social, posso clicar nesta face, pegar o primeiro rejunte, e aí pegar aqui nessa outra linha horizontal e pegar o segundo rejunte no sentido horizontal, e aí assentei o primeiro porcelanato, né, que fica todo amarradinho, bonitinho. Da mesma forma, eu vou fazer agora o piso aqui da garagem. Arquitetura, piso, né? Vamos escolher outro piso aí para a garagem, vamos colocar esse Bianco aqui, Porto Belo, por exemplo. Clica aqui e aí faz a geometria do piso, fora, fora. Onde está ele aqui? Pronto. E espessura, vamos deixar para 5 também. Não, melhor, vamos deixar para 4, né? Fica menor o nível na hora do outro que está de 5 lá dentro da parte social. Dá um OK, OK. E aí finaliza aqui este piso. Se vocês observarem, quando eu venho em 2D, olha aí como ficou a separação. Você vê que os acabamentos ficam distintos, né? Que um difere do outro. E como eles estão tudo em zero, esse aqui tem que baixar menos 1 centímetro, menos 0,01. Ele faz só uma distânciazinha para baixo, tá vendo? Ó? Da mesma forma, o piso da área molhada, seleciono ele e coloco aqui, ó, menos 0,01. E aí ele desce um pouquinho para baixo, correto? Feito isso, é importante também, pessoal, que essa situação desse piso, ó, se eu botar aqui frontal, ele esteja acima, junto do piso que é o contrapiso, né, de espessura de 10, que é o concreto. E agora, feito isso, você pode colocar as vigas baldrames, que aí você vai ver que vai ter a amarração e vai ficar tudo visto que não precisa ficar solto, né, como você vê alguns espaços assim sobrevoando. Então você vem aqui agora, pode ser até em 3D mesmo, ou então em 2D. Eu vou fazer das duas formas. Em 3D você veria estrutura e coloca aqui parede, ó, parede. E aí aparece aqui alguns estilos, tem sapata, retenção, enfim. Vou esquecer esse foot aqui, Beauty foot, aliás. Você edita, duplica, isso que vai ser uma viga baldrame de 15 por 30. Então, OK, já está em concreto mesmo em loco, a largura vai ser 15 e a profundidade vai ser 30 mesmo, dá um OK. Quando eu clico em cima da parede, já solidifica a viga baldrame. Da mesma forma, lembra que eu coloquei naquela abertura 3? Então, quando eu clico, a viga todinha vai para dentro. Então, em todas as paredes você faz clicando uma vez e aí vai solidificando. Eu posso ir em térreo? Pode. Essa aqui não foi criada, está em azul, então eu clico, ela foi. Essa aqui também não foi criada, então está azul, eu clico, foi criada. Aqui, as que já foram, percebe que não aparece a coloração azul. Então, onde não tem viga baldrame, você pode clicando onde está em azul. E essa daqui também, você clica e automaticamente todas as vigas baldrames saíram. Essa daqui, por que não foi do jeito que a gente pensou? Porque a gente selecionou outra família e também não tinha colocado a altura da vidraça para ficar para a viga ultrapassar. Então, vou dar só um Ctrl Z aqui e antes de eu selecionar a ferramenta, eu vou primeiro pegar todas as vidraças, seleciono. Como é que eu selecionei as duas? Clico em uma, seguro no Ctrl e clica na outra. E aqui na altura desconectada, eu vou colocar um número significante lá no finalzinho, só para ter uma alturazinha. E aí, agora, com a ferramenta de estrutura, parede, eu escolho a que eu criei, que foi viga baldrame. Acho que não cliquei. Agora sim. E clico na parede, E aí você percebe toda a viga baldrame fazendo a amarração bacaninha. Tranquilos? Então é isso. Fizemos então todas as partes dos pisos, a parte das vigas baldrames e agora
temos essa primeira parte dada por encerrada por um momento, e depois nós vamos continuar a próxima etapa, que já é algumas representações técnicas, como separação de ambientes, colocar as nomeações, áreas quadradas, as representações de códigos de esquadrias, para a gente já fechar meio que essa planta baixa. Beleza? Por enquanto é isso, até a próxima aula.